Estamos aqui na casa de Mãe Maria. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Tudo bem com vocês? Comigo, ó, tudo bem, graças a Deus. E graças a esses ensinamentos, como eu sempre falo, porque quando a gente procura estudar, busca, né, essas orientações, a gente é uma pessoa crua ou só ali com a sua educação, né, que você vem de berço, de casa, aqueles modos, manias todos dos de casa que não são ruins, não é isso que eu estou dizendo, mas às vezes é limitado, porque existe um mundo aí fora, não é verdade? Onde a gente precisa explorar, a gente precisa aprender e não ficar presos, né? Eu até costumo falar síndrome de Gabriela, sabe aquela música? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não é bem assim a música, mas quer dizer isso. Então, essa síndrome de Gabriela que eu falo, nós não podemos ter. E às vezes, gente, não por falta de vontade, a gente tem esse vício. E é bem complicadinho, né? Porque você pensa, meu Deus, o mundo ele é tão amplo. Meus pais ou a minha família, onde eu ali cresci, foi dado o melhor, né? Nem sempre acontece, mas eu digo assim, na maioria das vezes foi dado o melhor pelas pessoas ali envolvidas, né? E no entanto, eu sei que existem algo a mais, né, por aí. Eu sempre brinco que quando a pessoa ela já vem de uma família estabilizada, tudo, né? Eu digo estabilizada que possa ter todos os recursos financeiros, todo o suporte para estudar, toda a condição emocional, porque não basta só o material, tá? Isso a gente sempre tem que lembrar, porque hoje nós vamos falar disso também, dessa saúde mental, que é muito, muito importante para o nosso desenvolvimento. E quando não há essa saúde, a gente tem que buscar, e esses irmãos nos convidam sempre a fazermos a reforma íntima, porque isso ela é sim um canal para essa busca de melhoramento, de reformar mesmo tudo aquilo que não é tão legal, ou que a gente interpretou, às vezes nem é uma coisa tão grave assim, mas criança, né, as coisas ficam tão grandiosas e às vezes a gente leva isso para a vida, né, e isso nos prejudica. Então, são pequenas coisinhas, pequenas mudanças, que quando a gente faz, a gente não fica mais tão magoável, a gente não fica tão à mercê de coisas à nossa volta. Por quê? Porque há sabedoria. Lembra que a sabedoria nos liberta? Então, é essa sabedoria. E por falar em sabedoria, hoje nós vamos ouvir o nosso amigo queridíssimo Joseph Mark. É um grande espírito de luz que vem até essa casa trazer as informações. Eu sempre falo que é um espírito como os outros, mas ele é de uma generosidade e educação, ele tem aquela educação formal, sabe? Então ele chega com muito cuidado. Até queria dizer que quando a gente ouvi-lo agora, prestarmos atenção, porque tem umas palavras aí que eu até depois, né, se tiver alguma, a gente vai lá, pesquisa, dá uma olhada, porque não é do nosso cotidiano, né? Então é legal ver, mas a mensagem de amor é a mesma de todos os outros que tenham vivido, sabe Deus em que época nessa terra encarnado, né? Porque eles vêm com essa última formação deles, digamos assim, daqui da terra, formação de alma, de intelecto, e aí eles só aprimoram, né, e nos trazem, e aí a gente já consegue até imaginar o profissional que ele era aqui na Terra, né, amoroso e todo formal, educado, respeitoso, é muito bonito de ver. Prestem atenção que depois a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Vamos lá. Concito a todos que aqui se encontram, que compenetrem daquilo que pode doar, daquilo que pode receber, indispensavelmente a uns trabalhos tais quais estes que aqui se desenvolverão na manhã de hoje. Bem-vindos. Ademais, com relação propriamente à identificação desses trabalhos, que não são outros
resultados que não o de trazer consolo, trazer ajuda, sobretudo por conta da melhor de todas as medicinas, a medicina espiritual, a medicina humano-espiritual, a medicina desenraizada do coração do próprio Deus, do Cristo de Deus. As criaturas que se compenetrarem da verdade e da justiça de Deus, consciente deste desiderato, com certeza estará alimentando o Espírito, impregnando nele a verdade, a certeza, a saúde, a cura, o restabelecimento da harmonização. Bem o espírito, bem estará o corpóreo. Corpóreo, corpo, perispírito, espírito, espírito, perispírito, corpo. Num só plus, num só instrumento. Penso que através da leitura, através dos estudos, através da interação com as palestras, através do desprendimento que a criatura busca abastecer o livre-arbítrio, e a criatura busca abastecer-se de paz, de fé, de amor, de carinho, sobretudo de saúde. Evangelizar-se, espiritualizar-se também e principalmente é o remédio indispensável, é o cultivo do bem-estar, é a retratação daquilo que se é com aquilo que se pode fazer. Haja aí uma interação, assim como é a natureza, assim como é o campo florido. Penso que a busca da verdade, que sempre falo, não me canso disso, porque é do Evangelho do Cristo, a busca da verdade e da sua justiça, para que se estabeleça tudo aquilo que cada qual procura. Não há outro caminho, não há outro modo de buscar aquilo que se pretende, aquilo que se sente. É preciso também não só a fé, mas zelar e primar para o merecimento daquilo que se quer, daquilo que se busca, daquilo que se pede, pois que isto é do Evangelho do Cristo. Não sou eu, irmão Marque, não é ninguém desta casa, nem de outro que vai falar isto. Isto é do Evangelho. Nós nada mais somos do que repórteres daquilo que já está configurado na cartilha de Deus. Penso que todos aqui irmanados neste propósito, eu me falo para mim mesmo, falo para os meus companheiros de trajetória, digo-lhes que é preciso abastecer o espírito, está ele incorporado num corpo físico material, porquanto este corpo físico material precisa ser zelado, cuidado, a gerar-lhes não só o físico ao espírito, a bem-aventurança, a começar pela alimentação, começar pela ingestão daquilo que faz com que o corpo físico se mantenha de pé. Ora, dentro de poucos minutos, dentro de pouco tempo, um prato de alimentação que está à sua frente estará dentro de si, fazendo parte do formato físico,
por que não preparar este alimento, não digludir esse alimento com calma, com amor, com mais mastigação, preferindo zelar de si, e começa tudo através do alimento que entra pela boca, do alimento que entra pela alma, pelos ouvidos, pela mente, que é o alimento espiritual, grudado, intensificado com o alimento físico. A asepsia do corpo, a asepsia do espírito, como a dizer, limpeza do corpo, limpeza do espírito, limpeza do espírito, limpeza do corpo. Banhar-se, porque correr, banhar-se, não tem necessidade. Interaja com a água, converse com a água, peça a água, limpe-me de toda, qualquer que seja a mazela que eu já tenho conhecimento, e daquelas que ainda não tenho conhecimento, leve embora. Isto não me pertence, não nasci com isto. Este pôr do sol, nascer do sol, contemplar a lua, contemplar a natureza, as estrelas, o sorriso das crianças. É preciso, gente, antes de mais nada, estar bem consigo mesmo para emprestar solidariedade e caridade, que são os instrumentos da salvação. Salvação de quê? A salvação daquilo que não se sabe, daquilo que se ignora, daquilo que já sabe, mas que já se esqueceu. Salvar quer dizer zelar, cuidar, interagir consigo mesmo, de sorte a estar bem em casa, na rua, no trabalho, no lazer, na comunidade, enfim, no ambiente onde vive, na casa de Cristo, que é esta terra. Deus Pai Todo-Poderoso, o Santíssimo Médico do Universo, abraçará a todos nós aqui neste instante, que aliás já começou esse abraço, essa cura, esse olhar compassivo do Cristo sobre cada um de vocês, sobre cada um de nós, sobre cada um de seus entes queridos. É a asepsia do Cristo habitando os corações de todos. É a asepsia do Cristo cuidando de todos, das famílias, das crianças, dos adolescentes, dos idosos, enfim, de toda a humanidade. E Cristo está à disposição de todos nós. Cada qual poderá ir até o Cristo, ainda que por caminhos diferentes, mas que o endereço de Cristo é um só. Ele chama-se amor. Que Deus abençoe a todos. Sintam-se bem, à vontade, conscientes, através da fé, através do grau de merecimento que cada um tem, para que possa, cada qual, sair daqui liberto, sair daqui confortado, sair daqui curado. Assim seja. Olha que lindo, olha aqui, ó, lápis não, caneta e caderno na mão, anotando tudo. Vocês viram que lindo? Que todos saiam libertos. Então vocês, que às vezes pensam, não, mas eu tô vendo gravado, não tá ao vivo, ou qualquer outra coisa, né, que você pensa, o Espírito tá dizendo agora, não tá dizendo agora, então não serve para mim. Gente, serve muito, porque todas essas conexões, elas são atemporais. É tanto que eles conseguem, o tempo deles são outros e eles conseguem estar presentes
sempre que precisamos, então vocês podem sim pedir ajuda, se conectar para receber tudo que foi dito e tudo que vai ser dito, né, nessa programação toda aqui da casa. Então, não se limitam a esse detalhe, tá bom? Prestem bastante atenção e absorvam, porque isso faz parte de toda essa reforma íntima que a gente precisa para ter essa saúde, como diz o nosso tema de hoje, que é: cuide do espírito para cuidar do corpo. Isso é muito, muito importante sabermos, porque começa primeiro no nosso perispírito, né? No nosso campo mental, e quando reflete no nosso corpo, é porque a coisa já tá, ó, um tempão ali plasmado, digamos assim. É isso que nós temos que prestar atenção. Aí, quando ele diz o seguinte, ó, o meio, né, ou seja, a religião, a tua fé, não tem problema, né? Mas o endereço é um só. O endereço de Cristo, o endereço de Deus, o endereço para termos a paz e a saúde é um só, é amor. E quando nós temos esse amor por nós mesmos, né, quando a gente fala, poxa, peraí, como eu estou me cuidando? Como eu estou olhando para a minha vida, para o meu dia a dia? O que eu faço o primeiro momento ali que eu abro os meus olhos, né? Aqui, eles sempre nos indicam o quê? Uma prece. Por que a prece? Para você já se conectar a uma luz, ao magnetismo que você vai levar para o resto do seu dia, né? E da sua vida também. Mas eu digo, naquele momento, né, que você está já visualizando o seu dia, já pensando, porque a gente já acorda assim, não tem jeito, né? Pensando, meu Deus, olha, eu tenho isso, aquilo outro para fazer, mas que seja com leveza, com prazer, com alegria, porque a vida, não só nos momentos de lazer, elas devem ser assim, elas devem ser no seu dia a dia, em todos os seus momentos da vida, né? Mesmo fazendo algo que às vezes a gente não gosta muito, mas é necessário, né, para o cultivo da sua profissão ou do seu dia a dia ali, diário, dentro de casa ou fora de casa, ou para alguém à sua volta. Tem as partes chatas? Tem, mas que seja leve, que eu entenda e que eu faça mesmo algo que eu não goste tanto, mas que eu faça com amor, que eu preste atenção naquilo e dê o meu melhor, não é verdade? E aí, olha só, o que você pode se doar? A gente falou de levantar, já com uma prece, mas será que a gente está prestando atenção nessas orientações que estamos recebendo tanto, de cuidarmos do corpo? Ok, de cuidarmos de toda, né? Eu digo o corpo, alimentação legal, tomar os chás compostos, as águas coloidais, que são fundamentais, os derivados apícolas, esses dois aí, olha, além da alimentação, não pode faltar de maneira alguma, gente, nunca se esqueçam disso. Mas, e como está a mente? Eu já fico muito feliz por nós estarmos todos conectados a essas lives, porque elas nos abastecem desse cuidado para a mente, para ter esse equilíbrio quando a gente mais precisar, né? Que talvez a gente não tenha um espírito de luz para falar conosco, ou mesmo fisicamente esses médiums que vêm aqui trazer tanto conhecimento, amor e doar essa energia, né? Para nos passar tantos conhecimentos. Talvez a gente não tenha, mas a gente não vai ter eles, mas a gente vai ter já guardadinhos dentro de nós. E mais do que palavras, não se preocupem às vezes de não lembrar determinadas palavras, frases, vocês já vão estar, com certeza, com magnetismo. E para acioná-los vai bastar uma prece, que aí a força vem. A luz chega e vocês vão saber, nós, né, vamos saber a direção que vamos tomar. Tá certo? Então, olha só, quando ele diz a melhor medicina é a espiritual, a humano-espiritual e desraizada, e a medicina desenraizada, a de Deus do coração. Quando ele fala isso, gente, é aquela coisa que a gente sempre ouve para cuidarmos da alma.
Porque ela é eterna. O irmão Bezerra, na sua última reunião, diz: nós estamos com essa vida aqui, vamos cuidar dessa vida para levarmos essa melhoria para outras vidas, ou seja, para o desencarne, para quando a gente estiver do outro lado, também levar essa sabedoria. O conhecimento, ele morre junto com a gente. Eu me lembro quando eu fiquei grávida, muito nova, tinha 18 anos, e eu me lembro da médica, né, que me consultava todos os meses. Ela olhava para mim e falava: olha, você ainda é muito menina, parabéns, está cuidando, né, da sua gravidez, tudo, mas nunca deixe de estudar, porque isso você vai levar para sempre. Até quando você morrer, você leva. E eu, na época, achei tão estranho. Eu falei: nossa, mas ela tá para cuidar do meu corpo. Por que ela tá me falando isso? Ainda fui ignorante, né? Poxa, ali ela estava com uma preocupação muito grande de ver uma jovem que ainda não tinha feito, né, concluído seus estudos, tudo, ali com bebê, né? E ela quis plantar a sementinha. Hoje, eu agradeço muito a ela, eu rezo por ela e peço perdão por essa minha ignorância, não é? E às vezes a gente faz isso pela vida. É por isso que quando eu chego com essas coisinhas que às vezes eu deixei, né? Que eu falo: eu fiz isso, foi errado, nossa, hoje eu sei. Tem uma amiga muito querida aqui na casa que ela fala, cigana espiritual, Monique Valdez, ela fala assim: se perdoe, não se cobre tanto. Eu falo: é verdade. E vira e mexe a gente está fazendo isso. Às vezes a gente trata tão bem o outro e fica se punindo o tempo todo. A gente se culpa porque ainda não fez isso, porque não fez aquilo, ou porque fez de determinada maneira. Às vezes tinha que ser dessa maneira, até para as pessoas que estavam à sua volta perceberem, não é verdade? Talvez uma expressão que eu tenha feito ali na frente dessa médica, ela tenha o cuidado ou a maneira diferente de falar com outra. Não que ela foi ríspida, mas sabe o que acontece? Ela foi muito de surpresa, sabe? Então, assim, mas eu entendi todo o amor com que ela quis passar, e tanto que isso ficou para a vida. Me marcou muito essa consulta, foi a mais marcante, assim, da minha gravidez inteira. Então, para você ver como é a nossa mente, né? E quando estamos na ignorância, a gente não consegue perceber nem o bem à nossa volta. Olha que loucura! Já pensaram nisso? Às vezes uma pessoa com muito amor e carinho vem para nos orientar e a gente nem percebe. Isso é triste, né? Porque estamos numa ignorância muito grande. Então, olha só, ele diz assim, as criaturas que se compenetrarem na verdade e na justiça de Deus, com certeza alimentará o espírito. Olha, quando estamos na justiça de Deus, lembra que eu falei que ele fala essas palavrinhas maravilhosas, que, né, para a gente refletir, quando compenetradas, né, nessa verdade e nessa justiça, ela com certeza alimenta bem o seu espírito. E aí, gente, a saúde cura, o restabelecimento da harmonização vem. Então, se eu consigo ter bons pensamentos, além de colocar tudo certinho no meu corpo, eu vou ter aí uma junção de verdade e justiça, né? Eu estou sendo justo com o meu corpo, né? Eu estou sendo honesto, legal com o meu corpo. E com a minha mente, quando eu me conecto às coisas que vão me propiciar conhecimentos. Por exemplo, quando eu me lembro de uma pessoa, amiga minha, e assim, ela era assim, extremamente disciplinada. Eu tento tirar esse sotaque meu aqui paulistano, né, para as lives, mas sai sem querer, gente. É que vocês são meus amigos, a gente vai batendo papo, não é verdade? Aí, olha só, o que acontece? Quando a gente estava conversando, ela começou a vir, e ela é vegetariana, não lembro se ela é vegetariana ou ela é vegana mesmo, não lembro, um dos dois. E aí, ela é extremamente disciplinada. Então, assim, é para tomar água prata 3 vezes ao dia, ela tinha o horário, tudo certinho, separado. Não importa se ela estava em casa, onde ela estivesse, ela seguia tudo certinho. Então, uma ótima alimentação. Se ela tinha algum problema ou outro, era indicado, ela fazia por período que fosse e estava tudo certo. E, no entanto, ela falou assim: Ju, não está me adiantando.
Só que assim, ela, por vezes, nunca olhou o livro que estava sendo indicado, ou quis, mesmo sem passar em atendimento, ouvir uma palestra, porque eu falo, às vezes eu não conseguia pegar a senha, né? E eu não podia voltar à tarde, porque antes o atendimento era manhã, tarde e noite. E eu ficava pelo menos pelaquela palestra. Eu falava, não, o que eu preciso, eu vou ouvir aqui. De alguma forma eu vou conseguir a minha resposta, o que eu quero, né? E temos que ter essa paciência. E aí, outro dia a gente conversando, ela falou assim, tá aí, o meu problema está na mente, porque não adianta eu fazer tudo certinho. Ela se exercitava, meditava. Eu me lembro que eu sempre admirei por isso. Eu falo, nossa, que disciplina, né? Mas não era o suficiente. Então, todo o excesso, né? Por exemplo, ela tinha uma disciplina, mas ela se aprisionava a essa disciplina. E isso não deixava ela confortável, à vontade. Porque a gente também somos passivos, né, desses erros. Tem um livro que eu estou lendo, mas eu não trouxe ele hoje, mas eu posso trazer na próxima vez que eu vier falar com vocês, eu trago. Que a minha filha está terminando de ler, e eu li só um pedacinho, e aí a gente estava conversando sobre isso, que o quanto o nosso cérebro ele precisa de hábitos, porque senão nós gastaríamos tanta energia. Por exemplo, eu não preciso me lembrar toda hora que para eu pegar essa caneta e escrever, eu preciso segurá-la e aí apoiar sobre o papel e escrever. Ou pegar a colher, levar até a boca. Não, isso eu já sei. Vou comer? Opa, eu já pego o talher, levo até a boca naturalmente. Ah, vou escrever? Opa, peguei a caneta e já vou lá. É assim, esses automáticos é uma inteligência do nosso corpo. E a gente faz isso com inúmeras coisas. O que a gente precisa fazer, porque isso não tem problema nenhum, é o nosso natural, o que a gente precisa fazer é prestarmos atenção se tem algum hábito que nós precisamos mudar. E, normalmente, esse hábito que a gente precisa mudar para ter essa melhora do espírito, para refletir e cuidarmos do nosso corpo, normalmente é prestar atenção. É a disciplina do pensar no que eu estou pensando. Olha que loucura, é uma coisa simples, porém trabalhosa de início, porque depois meio que fica natural você se perceber, porque você muda uma expressão, você muda a sua energia, aí você se presta atenção, peraí, mas deixa eu ver ao que eu me conectei em algum momento do dia, ou por agora, ou nessas últimas horas, últimos minutos, como que foi isso para eu ter mudado tanto, para eu não estar legal, para ter refletido dessa maneira, tá? Então, essas coisinhas, depois fica tão natural quando se cria o hábito, que aí, ó, deslanche, vai embora. A mesma coisa é o estudar, gente. Ele fala até do estudar, né? Tá, eu achei bonitinho que eu marquei aqui para vocês, ó. Consciente deste desiderato. Aí eu não sabia o que era desiderato. De verdade, eu não sabia. Não sei se vocês sabem, me desculpe a minha ignorância, mas quer dizer, agora eu já sei que eu fui pesquisar. Quer dizer, consciente dessa pretensão, dessa vontade. Ou seja, quando nós estamos, né, consciente desse desiderato, né, quando a gente está consciente, nós estamos conscientes dessa nossa vontade. É isso que a gente estava acabando de dizer agora. Como é importante eu saber, eu querer melhorar, prestar atenção e aí mudar o rumo da prosa, não é verdade? Olha só. Bem o espírito, bem estará o corpo. Quando eu não cheguei a mandar ali para o Gustavo, as nossas... É que eu falei Gu outro dia, o Gilberto falou, que estranho. Aí eu mudei, eu falei, ai meu Deus, não vou chamar mais ele de Gu, mas acho que na família dele, a mãe dele fala assim. Que eu conheço a mãe dele, né? A gente papeia aqui no almoço, tudo. Ela chama ele de Gu, não é, Gu? Não, não chama, não. Ai meu Deus, sou só eu mesma. E aí que eu chamava meus alunos, que eu tinha aluno Gustavo, eu chamava ele assim. Aí, olha só. Então, tem aqui os corpos, eu não mandei para ele, mas eu vou falar aqui, olha. Tem o eu, né? O outro, o campo magnético à nossa volta, o nosso campo etéreo, o campo emocional e o campo mental. Todo esse conjunto
nos faz sermos o que somos, né? Eu queria achar a figurinha, porque aí dá para eu mostrar melhor, mas não é nesse livro, é no livro Mediunismo, lá que tem as camadinhas assim energéticas para a gente identificar bem isso. Mas, enfim, esse corpo físico é onde vai chegar as dores, né? As dores físicas, as doenças, é onde elas vão se alojar. Mas antes dela chegar ali, ela já passou por esse campo mental, emocional, aí ela vai para o etéreo para finalmente finalizar no nosso corpo. Então, quando a gente passa em atendimento, ou quando eles, através até de uma live, dá um clique e a gente presta atenção e aquilo toca no coração e você para, aquilo é uma forma, uma chance, né, de que eles encontraram ali, porque eles nunca vão invadir o seu livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio, ali foi uma chance que eles encontraram de dar o recado de uma coisa que já está plasmada no seu etéreo, ou seja, na sua energia, e que, em questão de tempo, vai chegar no seu corpo. Então, quando a gente passa a cuidar de toda a alimentação e de todo o emocional, a gente está cuidando desse corpo físico, quando a gente cuida desse emocional, desse intelectual. Isso é muito importante a gente lembrar, porque eu não fazia ideia de que fosse assim. Eu achava que eu só tendo que fazer um bom exercício, me alimentar bem, tomar bastante água, enfim, seguir essas recomendações físicas, estava tudo certo. E, no entanto, a gente não pode pensar que a nossa cabeça não tem esse poder de até transmutar alguma coisa que não é legal, né? De energias, de pensamento. Primeiro começa lá, né? Então, eu vou ler um pedacinho aqui do que ele disse. Olha só. Espírito, perispírito, corpo e mente é um só instrumento. Então, olha lá, o espírito, perispírito, o corpo e a mente é um só instrumento. Então, a gente nunca pode achar que isso está separado. Tá aí o exemplo que eu dei da minha amiga, que ela era extremamente disciplinada com toda a parte física, só que a cabeça dela estava uma loucura, pelo momento em que ela estava vivendo de vida. E, no entanto, nada refletia em bons resultados. Ela chegava, questionava, né? Falava, não adiantou, não está dando certo para isso, para uma dor de estômago, sei lá, não lembro qual era o que era, mas ela sempre questionava. E aí foi dito, olha, mas espera lá, né? A cabeça tá assim, tá uma bagunça, então não vai dar certo nada que você faça só fisicamente. A reforma e a cura, ela é muito anterior a isso, né? E aí, quando ele fala, gente, através das informações, estudos, e dos desprendimentos culturais. Ele não usa a palavra culturais, ficou por minha conta. Por que eu falei isso? Porque eu dei aquele exemplo no início. Nós viemos tem uma razão de ser da nossa família em um determinado lugar com uma determinada cultura, não é verdade? E ali, gente, é dado toda a nossa base para a vida. Mas presta atenção, base, referência, não é que é para ser assim até acabar a nossa vida. Não, a gente tem a oportunidade, quando somos crianças, somos dependentes, né? Então, o que vier ali é o que a gente tem que aceitar, e eu acredito que Deus nos coloca nessas situações de acordo com as nossas necessidades de alma. Mas, a partir dali, a gente pode fazer diferente. Por exemplo, em meio a uma grande crise onde eu procurei essa casa, eu tinha duas opções. Ou me entregar a todos os problemas, ou buscar uma saída. E eu busquei várias, uma delas foi aqui. E essa eu gostei tanto que eu estou até hoje. Espero que vocês também tenham isso e continuem sempre aqui conosco, porque isso é uma ajuda que não é para imediatista, né? Não é para ser remediada ali. Muito pelo contrário, às vezes você fala, poxa, mas eu já fiz algumas coisas, o que está faltando? Não é? Ou então os erros se repetem, você fala, meu Deus, nada que eu faça adianta,
mas é porque ainda estamos em determinadas ignorâncias. Então, ele aqui sempre vai ter a indicação de um livro, sempre vai ter explicação para coisas que às vezes a gente não pode assim buscar o melhor profissional de determinadas áreas, eles não vão conseguir nos explicar. Aqui a gente consegue ter uma informação a mais, porque são seres de luz que, ao contrário dos profissionais e dos seres humanos aqui na Terra, não conseguem perceber vibracionalmente o que já está plasmado. Não é porque é um adivinho ou porque tem a pretensão de ser, né, brincar de Deus, como alguém fala. Minha mãe falava assim, tem gente que quer brincar de Deus. Eu, não, mãe, não é isso. É porque tem gente que realmente capta essa energia. Essa energia, ela já está colocada por uma série de atitudes e situações de uma sociedade que vai refletir nisso. O bom é que eles falam, olha, eles às vezes nem falam exatamente o que vai acontecer conosco, ou até mesmo saúde, mas eles falam, olha, faz isso, 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 eles orientam. Aí cabe a você seguir ou não aquelas orientações, não é verdade? Então, olha só. Aí, quando a gente chega, né, nessas orientações, por exemplo, este livro aqui, ó, Medicina da Alma. Gente, esse livro foi um dos primeiros até que eu adquiri aqui da casa, que deixa eu ver, tá sem a data, eu não gosto quando eu não coloco data. Aí, mas eu vou me perdoar, né? Não se cobre tanto, eu sempre lembro da amiga falando. Aí, olha só, esse livro, ele é um grande manual de dizer como essa doença chega depois lá no nosso corpo físico. Então, mas você fala assim, poxa, mas já está no meu corpo físico. Tá, então vamos trabalhar a cura também nesses outros corpos para que chegue nesse corpo físico? Né? Não vai adiantar só fazer um bom tratamento, ter disciplina, não. Senão a história vai se repetir. A gente tem que ir lá, ó, na ferida, onde começa tudo. Aí sim vamos ter discernimento e sabedoria para falar, não, eu preciso mudar a minha maneira de pensar. E além dos livros, gente, conhecimentos, né, que eu falei do livro aqui, Conexão, de todos esses, principalmente os que são da casa, que são os nossos amigos que indicam, existem as terapias. Nesse livro, Medicina da Alma, deixa eu ver, tem uma figura aqui que mostra o reiki, que eu acho muito interessante. Peraí, que eu nem mandei na ordem pro Gustavo, porém, deixa eu ver aqui qual é. Deixa eu ver se ele consegue achar. Primeiro eu vou achar, né? Pera, que tem várias que eu separei para nós. Deixa eu mostrar essa que é a menina lendo, olha só, aí ele consegue pôr essa imagem. Olha só, são desse livro mesmo, tá, gente? Essas imagens. Então, a intuição. A gente ouve muito falar aqui da casa da intuição, não é verdade? Só que, gente, até quando a gente vai ler um livro, a gente precisa de um auxílio e ajuda de luz. Tá aí o exemplo bem explicado nessa figura, onde ela está fazendo a leitura dela e tem uma energia facilitando, digamos assim, a leitura. Esse biomagnetismo, a gente ainda não consegue explicar, mas isso é fato. Procurem pedir ajuda para um conhecimento a hora que você for fazê-lo. Façam isso que vocês vão ver a diferença que é ler assim, fazendo isso, e uma leitura que você não faz isso. É incrível, mas a gente recebe quando a gente quer luz, até mesmo nesse momento. Olha só, quando a gente está doente, gente, a saúde, que é a saúde e doença, que é a foto dessa menina, ela animadinha e depois ela bem desanimada. A saúde e doença, nos momentos nos quais as pessoas deixam transparecer o conteúdo emocional com maior intensidade. Então, quando a gente está nessa tristeza, a gente fica claro, né? As pessoas olham e falam, ih, não tá legal. E aí, gente, é um período que a gente tem que se tomar muito cuidado e nos protegermos. Porque, às vezes, o olhar do outro não é que é maldoso, mas é de pena, é de baixa frequência. E isso não alimenta a nossa saúde, muito pelo contrário. Então, principalmente nesses momentos, a gente tem que se proteger. Por isso, os banhos, quando eu falo, toma o banho da saúde,
Já é para você exalar isso, para você não deixar cair numa deprê dessa, digamos assim, né? Então, eu não consigo sozinha. Faça a tua prece, acenda a vela da saúde, alimente a tua fé, se conecta nessa vibração, que aí tudo muda. Aqui nessa casa, olha só, a fluidificação, né, das águas. A gente aprende todos os dias, nas horas do Ângelus ou durante as lives, a fazermos as nossas preces. E é indicado colocar ali um copo para que a gente receba essa ajuda desses irmãos que estão sempre conectados aqui. Olha só, a magnetização, que é a figura do copo, olha, com as mãos. A magnetização das águas, através das mãos, fluem energias benéficas, curativas, que são absorvidas pela água e lhe conferem propriedades terapêuticas, ou seja, de cura, porque tudo que é colocado ali, gente, não vai ser só para o seu físico. Tudo que é colocado ali é até para você ter um start, né? Para você ter um clique aqui na tua cabeça de falar, opa, eu preciso estudar isso. Opa, eu preciso fazer dessa maneira. Nossa, eu preciso pensar diferente em relação a mim ou a outra coisa. É muito, muito, muito importante, tá bom? E também, uma coisa que eu gosto muito, mas eu vejo que não é muito comum, mesmo todas as vezes, não importa se é a doença física ou algum problema que a gente esteja vivendo, o desdobramento, gente. Pede ajuda quando você for. Sabe quando falam assim, olha, a gente vai para um desdobramento onde a gente fica só conectado por aquele fio que nos mantém vivos, né? Que é esse fio, esse cordão prata. Esse daí é rompido quando a gente não está mais encarnado. E aí, quando a gente está nesse desdobramento, a gente pode pedir ajuda para esses irmãos, para quê? Para que a gente vá a lugares aprender, a não voltar com pensamentos tão negativos, tão pesados. Isso é importantíssimo, ajuda demais. Porque, olha só, cura e equilíbrio. Olha, a cura e a aura, né, em desequilíbrio. Olha só como fica, gente, cheio de brechas, elas não ficam com a luz inteira, ela fica com pinguinhos de luz. Eu vou pedir para ele pôr agora, para vocês verem, com esse rapaz aqui, olha. Que aí o que acontece? Ele fica com lacunas onde pode entrar energias que não são benéficas e vai atingir todos os pontos de força dele. Olha só, ó. Aura em desequilíbrio intenso, cujos reflexos foram captados através da bioeletrografia. As aberturas nas camadas corona da aura devem-se a conflitos emocionais intensos. As luzes brancas indicam a presença de parasitas energéticos que lentamente minam nas defesas imunológicas da aura. Este indivíduo, por certo, se apresenta completamente desvitalizado. Olha só, essa foto foi até do Robson Pinheiro. Então, gente, tem esse livro que explica tudo isso melhor, vocês vão gostar bastante. E aí esse irmão fala, é preciso abastecer o espírito para não cair numa situação dessa. Então, quem vive em conflito, como né, esse que a gente acabou de ver, olha só o campo energético, como fica todo bagunçado à volta. E isso, gente, talvez não reflita naquele dia, mas com o tempo, isso vai ser terrível para o corpo da pessoa, né? Isso vai, sim, prejudicá-la. Então, é necessário abastecê-la, né, como ele disse aqui, e cuidarmos da alimentação. Não só a alimentação física, que tem que ser sempre da natureza, que ela é sábia, ela traz tudo aquilo que a gente precisa, né? O alimento da alma, né? Alimentarmos a alma como? Pelo ouvido, ou seja, tudo que a gente ouve, né? E também pela nossa mente, como a gente está se tratando, como estão os nossos pensamentos. Está aí a oração e vigilância, para sempre estarmos conectados, para que não chegue nada, porque as coisas ruins, elas chegam sutilmente. E aí, ao longo da vida, é onde a gente vai ver refletir no corpo. Aí, olha só, você vê aquelas pessoas que têm muito problema de estômago, que dói tudo, e ela tem uma alimentação extremamente regrada. Aí ela vai ao médico, né? O médico vê tudo certinho ali e fala,
Ué, isso aí é emocional. Aí a pessoa fala, emocional, tá. E aí, o que faz com esse emocional? E aí, gente, que é um trabalho lento, mas é a tal reforma íntima. Então, não procure, claro, obviamente, tem que procurar o seu médico, cuidar do seu corpo físico, seguir as orientações, né? Como aqui a gente sempre vê o quanto é importante a gente seguir passo a passo tudo que eles dizem. Eu paguei para ver e não me arrependo, continuo, graças a Deus, porque foi o que me livrou de muitas coisas ruins que a gente está vendo por aí, né? Que já aconteceram e as que virão. Então, olha só, quando a gente cuida, vale muito a pena. Aí tem uma coisa que ele fala muito, né? É asepsia, né? Asepsia do corpo, asepsia do espírito, ou seja, essa limpeza. Então, a asepsia quer dizer, gente, ausência de germes, tá? De bactérias, de coisas ruins. Então, quando a gente faz essa asepsia no nosso corpo, na nossa mente, a gente consegue trazer novamente o equilíbrio, a paz. Aí tem uma outra coisinha que eu vejo que pega muito, que talvez seja até a maior dificuldade que nós temos, que é o perdão. Então, sabe aqueles sentimentos ruins, pesados, não são legais, né, para a gente. E o perdão, gente, eu quis deixar até para o finalzinho, porque é uma coisa que gera muito sofrimento, né? E a gente tem que entender que a ignorância do outro, o mal que às vezes nos faz, está na ignorância dele. O mal, quem vai levar é ele. E não cabe a nós julgarmos, apontarmos, né? Isso tem que ser muito bem trabalhado. Então, tenham sempre com vocês a oração do perdão. Faça pela manhã, mas faça de coração aberto, né? Por mais dificuldade que tenha no início, insista. Tá aí esse box maravilhoso que nos traz tanta sabedoria para esses momentos. Uma outra coisa muito, muito importante é acender uma vela ali pedindo luz. Eu gosto muito de Saint Germain, né, que é a violeta aqui da casa, que transmuta, que muda, e a branca, que equilibra todas as energias e traz a paz. Então, todas as vezes que você for pela manhã fazer essa oração do perdão, coloque ali essas 2 velas palito, eu falo palito para que você acenda todos os dias, né? E não só acenda e deixe lá. E faça isso por 21 dias. Tá? É uma maneira muito que eu já vi dar muito certo para muita gente de trabalhar esse perdão. E aí faz um banho de flores, coloque óleo de rosas, que aí você vai ver o seu lado bom, puro e saudável brilhar. E isso com certeza vai refletir no seu corpo. Então tem gente que a gente olha e fala: "Nossa, que alto astral, que energia, que bom", né? E aí quando você observa isso, você fala: "Poxa, isso é porque é uma pessoa que se cuidou", né? A gente culpa muito o outro. "Ah, mas esse mundo, olha, mais isso, mais aquilo". Tá, mas e o que nós estamos fazendo? A gente não precisa de muito para ter toda essa saúde ou para sermos felizes. A gente complica demais. Mas também não se culpe e se perdoe. Não é assim que eu estava falando agora há pouco? E aí, a partir daqui, né, daqui para frente, a gente vai procurar sair da ignorância para poder conseguir dar esses passos, tá bom? E aí, ó, sempre que eu puder uma leitura construtiva, alguma coisa, eu trago com o maior carinho, porque eu considero vocês a minha família, meus amigos, e é sempre um grande prazer estar aqui com vocês, viu? E tem muita coisa aí para a gente falar, mas essa programação continua, então, assim, ó, a gente vai ficar para próximas outras coisas, que ó, a anotação não faltou, tá bom? Então, fiquem todos com Deus, com o amor de Maria Santíssima, e leve essa paz e tranquilidade dessas energias para o seu dia a dia. Salve Jesus, salve Maria Santíssima!